Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, jogão, hein? Manchester City contra o Chelsea, Chelsea contra o Manchester City. O que esperar desse jogo, né? Vai ser mais um grande teste para o Maurício Pochettino. E o torcedor Blue, depois do que viu durante a semana aí, Manchester City eliminado, os caras agora só tem a FA Cup, fase semifinal, e também tem disputa aí da Premier League, que eles acabaram aí tendo uma grande virada e vão acabar levando essa aí, né? Vamos ver o que Pep Guardiola e companhia vai armar e o que o Pochettino também vai segurar nessa onda aí. Vamos ver. Vamos dar uma melhorada na iluminação aqui, que deu uma atrapalhada, agora ficou bom. Vamos ver o que o Maurício Pochettino vai preparar. Tomara que ele tenha assistido atenciosamente o Real Madrid contra o Manchester City e tenha preparado uma boa estratégia para fazer o Chelsea avançar a final e continuar nos iludindo sobre um possível ida à competição europeia. Se bem que pela Premier League o Chelsea não está muito distante não. O Chelsea está a 3 pontos, né? Vencendo o próximo jogo chega a 50 mas o papo é FA Cup. Manchester City, Chelsea, FA Cup, semifinal, jogão em Wembley. É sempre bom ver o Chelsea em Wembley. Já estivemos lá nessa temporada e acabamos perdendo no último minuto da prorrogação, naquela final da Copa da Liga, a Carabao Cup, um jogo contra o Liverpool, né? Gol do Van Dijk, né? O jogo acontece neste sábado, dia 20, às 13h15, né? 1h15 da tarde. A transmissão é da ESPN e do Star Plus. Vamos contar dados aqui, contar a história desse jogo, desses confrontos. Vamos dar histórico geral e vamos falar dos jogos entre o Chelsea e o Manchester City, os Blues e os Citizens na Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo. E nisso eu quero só pedir, como sempre, né, reforçar aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, o Facebook e o Threads, o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Spotify, Amazon Music e também Google Podcasts. O cardápio é vasto, é texto, é vídeo, é áudio. Então, que todo mundo tenha interesse no Chelsea Football Club, que a gente está acompanhando aí a temporada inteira. Vou registrar aqui a galera. O Lucas Silva tá aqui, já chegou, teve resenha com a gente. Salve pro Lucas. Felipe Rodrigues também, seja muito bem-vindo. O Lucas já mandou aqui, Madueke e Jackson, rua? Que papelão desagregarem demais ao grupo. Feio ficou pro Madueke naquela confusão ali do pênalti, né? Porque ele é o cara dos gols inúteis, não vai levar o Chelsea a nenhum nível. Quando teve um destaque foi no primeiro jogo lá contra o Wimbledon, na Copa da Liga Inglesa ainda, e nunca se firmou, nunca conseguiu ser titular, já está um passo atrás e quer meter toda aquela marra. Então, diferente do jogo passado, onde o Chelsea tinha um acúmulo gigantesco de desfalque dos bons jogadores, dessa vez o Madueke vai ficar sentadinho no banco ali. Eu já acho que o ataque inicial do Manchester contra o Manchester City
no sábado terá Cole Palmer, terá Mudryk e também terá o Nicholas Jackson. Uma dué que eu acho que o torcedor do Chelsea não deve perder tempo discutindo o Noni Madueke, não. É só papelão, faz um papelão. O Jackson pelo menos tinha feito o seu gol, dá assistência. O Madueke não está agregando em nada o time do Chelsea, não. Mas antes, né, já que é semifinal, quem acreditaria? Eu nunca acreditei que o Chelsea poderia vencer a Copa da Inglaterra nessa temporada, mas está caminhando. E olha, eu mudei de opinião, eu tô otimista sobre essa semifinal. É o Wembley, é estádio dividido, né? E a torcida dos Blues vai fazer seu papel. Basta, né, a missão agora são dos jogadores dentro de campo. Eles sim é que vão ter que dar o sangue pelo torcedor Blue. E já dou meu palpite aqui, é um 2-1 suado, porque o Chelsea, né, sempre apronta das suas e não deixa de fazer gols. Mas no início, quero só dar um contexto, né, da Copa da Inglaterra. Quem acompanha as nossas resenhas aqui, sempre bom situar e explicar um pouco da Copa da Inglaterra, como é que ela se desenvolve, né? Então, todo mundo, já vou repetir aqui, que é o torneio de futebol mais antigo do mundo, né, mais democrático. É uma Copa onde disputam times amadores, times semiprofissionais, profissionais. Torneio criado no ano de 1871. Então era a temporada 1871-72. Cada ano mais de 700 times na disputa, 729 times disputaram, né, nessa temporada, é o que está nos registros, né? E restam 4. Restam o Chelsea, o Manchester City, que disputam uma perna da semifinal. Resta o Coventry City e o Manchester United. Existe uma possibilidade de repetição da finalíssima da temporada passada, que foi entre os Citizens e os Red Devils, os dois times da cidade de Manchester. Vamos atrapalhar isso aí, porque o Chelsea avançando tem história contra Coventry, tem muita história contra o Manchester United, e vamos ver no que vai dar. O primeiro campeão da Copa da Inglaterra foi o Wanderers FC, né? A primeira final aconteceu entre o Wanderers e o Royal Engines, primórdios do futebol. Sempre quando se trata de Copa da Inglaterra, recomendo muito que a turma assista a série de English Game para entender bastante o conceito da época. E detalhe, curiosidade, pouco mais, né, de 2.000 pessoas assistiram. Era uma outra época do futebol, né? Futebol iniciando, dando seus primeiros passos ali. Os primórdios, 1872, o Royal Engines perdeu a final para o Wanderers FC por 1-0 diante de 2.000 pessoas. E olha só, estamos na fase semifinal da Copa da Inglaterra. E as semifinais daquela primeira edição foram as seguintes. O Wanderers FC avançou, vencendo por WO o time do Queen's Park. Aconteceu um WO na semifinal, não compareceram. E o Wanderers avançou diretamente à final para enfrentar o Royal Engines, que venceu o Crystal Palace por 3-0. Curiosidade, da atual Premier League, né, 2024, 152 anos depois, o Crystal Palace é o único time daquela época em que está na elite, né? Alguns dessas equipes aqui já nem existem mais, foram extintas, né? Aquelas que deram os primeiros passos do futebol. O atual campeão da Copa da Inglaterra é o Manchester City. A final foi um clássico da cidade de Manchester. Vitória dos Citizens por 2-1 no dia 3 de junho de 2023. Os gols foram do Gundogan, e o Bruno Fernandes, cobrando o pênalti, diminuiu para o Manchester United. O Chelsea, nessa temporada passada em que teve clássico de Manchester na final,
apenas um jogo, derrotado por 4-0 para o Manchester City, adversário nessas semifinais. O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e foi na terceira rodada. Era primeiro ano da gestão Bowley e o Chelsea levou um baile, um 4-0 no Etihad Stadium, coisa que também aconteceu na Copa da Liga Inglesa. Né? O Chelsea também foi eliminado pelo Manchester City na Copa da Liga Inglesa, foi derrotado também por 2-0 na ocasião. E em termos de Copas Nacionais, o Chelsea não durou apenas um jogo naquela ocasião. Dito isso, mais de 700 times amadores, tudo, vamos dar um raio-x de Chelsea e de Manchester City. As campanhas das equipes nesta atual edição foi a seguinte: o Chelsea entrou em campo 5 vezes, todos devidamente registrados aqui do Chelsea Fan BH. Recomendo todo mundo, quem quiser ouvir depois, muita curiosidade e história sobre os times. 5 jogos. O Chelsea na primeira rodada venceu o Preston North End por 4-0 em Stamford Bridge. Na segunda rodada, na terceira rodada, no primeiro jogo, na terceira rodada, o Preston North End, o Chelsea venceu por 4-0. Na fase de oitavas de final, né, na quinta fase, o Chelsea fez 2 jogos contra o Aston Villa, em Stamford Bridge, 0-0, e depois o melhor jogo, a melhor exibição do Chelsea na temporada aconteceu no Villa Park, quando o Chelsea venceu por 3-1. Ninguém jogou mal aquela partida, e no finalzinho, no último minuto, o Chelsea acabou tomando um gol. Avançou para as quartas de final, bateu o Leeds United, foi um bom jogo também, e então Leicester City nas semifinais, com aquela bela vitória por 4-2, né? E aí então o Chelsea avançou bem. Vamos dar aqui, dar o serviço completo nessa atual temporada aqui. Os Blues, aqui Chelsea nessa Copa da Inglaterra aqui, nas semifinais. Vamos dar todos os jogos aqui para ficar uma coisa bem certa aqui. Olha só, terceira rodada, Chelsea 4, Preston 0. Na quarta rodada, né, que foram uma fase antes das oitavas, né, 0-0 com Aston Villa, depois 3-1 no Villa Park. Nas oitavas de final, venceu o Leeds United por 3-2, jogão de rivalidade, foi muito bom aquele jogo. Fase de quartas de final, bateu o Leicester City por 4-2. E tem agora semifinais contra o Manchester City. Então, o adversário que deu trabalho foi o Aston Villa, e agora é o maior adversário de todos, né? Agora é o Manchester City. Pep Guardiola jogaram 120 minutos contra o Real Madrid e acabaram caindo nas penalidades. Seria bom ter os caras em mais disputa. Agora vão em busca de uma taça e o Chelsea está pelo caminho. O Maurício Pochettino vai ter que dar essa força, vai ter que eliminar o Manchester City. O City fez uma partida a menos do que o Chelsea nessa temporada. O Manchester City fez apenas 4 partidas. Eliminou o Huddersfield, Tottenham, Luton Town e o Newcastle. Vamos ver os resultados aqui do Manchester City nessa Copa da Inglaterra. Na terceira rodada, 5-0 no Huddersfield, no estádio Etihad. Passou por cima, eu me lembro bem desse jogo. Na quarta rodada, em White Hart Lane, Tottenham Stadium, né, o novo Tottenham Stadium, venceu o Tottenham por 1-0. Na quinta rodada, fase de oitavas de final, enfrentou o Luton Town e aplicou 6-2 no estádio Kenilworth Road. Fase de quartas de final, 2-0 para o Newcastle, jogo resolvido rapidamente, com 10 minutos, 15 minutos, a partida estava resolvida. E agora, nas semifinais, tem o Chelsea. Então, Huddersfield, Tottenham, Luton Town e Newcastle foram os adversários que o Manchester City
deixou pelo caminho. O Chelsea deixou pelo caminho Preston North End, Aston Villa, Leeds United e o Leicester City. A decisão, a vaga, agora a responsabilidade de levar mais uma. O Chelsea vai tentar sua nona taça, o Manchester City sua sétima. Decisão em Wembley neste sábado a 1h15, 13h15 da tarde. Transmissão da ESPN. Dá um salve para o Açoeiro e para o Fábio Franco, e estavam aqui prestigiando a resenha, né? Um ano do contexto e campanha, no histórico geral, é uma coisa que a gente sempre registra aqui nas nossas resenhas, né? O Chelsea e o Manchester City já deixaram para a história do futebol aí registrados 177 partidas. E o Chelsea tem uma vantagem de 6 vitórias a mais. O Manchester City diminuiu bem isso recentemente, principalmente após a chegada do Pep Guardiola. E são 71 vitórias dos Blues, 41 empates e 65 vitórias dos Citizens, somando tudo, 177 jogos na história. Na Copa da Inglaterra também tem um histórico bom, num total de 8 partidas, 8 confrontos, sendo que desses 8 confrontos o Manchester City avançou 5 vezes e o Chelsea avançou 3. Então, neste sábado, o nono confronto, a nona vez que Chelsea e Manchester City vão se enfrentar na Copa da Inglaterra. Vamos ver, esperamos, nós torcedores blues, que o Chelsea avance e bem, né? Fora esses 8 confrontos registrados pela FA Cup, a Copa da Inglaterra aqui, existe uma partida no ano de 2018 que é a Supercopa da Inglaterra. É essa moça aqui, ó. É a Community Shield, do jogo da caridade. Em 2018 eles disputaram, nesse jogo da caridade, a Community Shield, abrindo a temporada, né, nacional, e o Chelsea foi derrotado pelo Manchester City por 2-0 em 5 de agosto de 2018. 2 gols do Kun Agüero aos 13 e aos 58 minutos. Era o Chelsea do início de trabalho do Maurício Sarri contra o Pep Guardiola, e também estava ali já iniciando também o seu trabalho, né? 8 confrontos. O Chelsea e o Manchester City já se enfrentaram em fases semifinais. Vamos registrar daqui a pouco. E é o seguinte: o primeiro confronto aconteceu numa temporada muito boa para o Chelsea. 1915, né? Temporada 14-15. O Chelsea vivia sua 10ª temporada, né? Seu 10º ano de existência. E foi uma temporada em que o Chelsea disputou seu primeiro troféu. Pela primeira vez, em 1915, o Chelsea chegou à final da Copa da Inglaterra. Foi derrotado para o Sheffield United por 3-0. Mas, na terceira rodada, teve pela frente o adversário, teve o Manchester City, na sua antiga casa, no Hyde Road, e o Chelsea venceu por 2-1. Era a terceira rodada da Copa da Inglaterra do ano de 1915, temporada 14-15, né? Então, 1915, foi bem interessante isso aqui. O segundo jogo aconteceu anos depois, 33 anos depois, 1948, e aí deu o Manchester City, né? Falei que o Manchester City tem uma vantagem. Os Citizens, eles eliminaram o Chelsea 5 vezes da Copa da Inglaterra. Na segunda partida, Manchester City 2, Chelsea 0 em 1948, era a quarta rodada. O terceiro confronto aconteceu em Londres, os 2 primeiros aconteceram na cidade de Manchester. Esse terceiro confronto aconteceu em Londres e o Chelsea tomou um sonoro 3-0. 1971, era aquele grande time do Chelsea, de Bonetti, Osgood, Tumbling, né, Peter Houseman, Ned McCready, Ron Harris, né, Ian Hudson. Era aquele grande time que um ano antes havia eliminado o Manchester City da Cup Winners' Cup e vencido o Real Madrid, né, e um ano antes tinha
estava defendendo o seu título, né? O Chelsea na temporada 69-70 foi o campeão da Copa da Inglaterra, título, é o primeiro título dos Blues. Então, o terceiro confronto aconteceu em 1971, era a quarta rodada desse torneio de futebol mais antigo do mundo, e o City venceu por 3-0 na cidade de Londres. Aí ficaram muitos anos, de 1971 até o ano de 2013, sem se enfrentar pela Copa da Inglaterra. E esse confronto aconteceu em Londres, né? E Wembley. Chelsea 1, Manchester City 2, ano de 2013, semifinal. Passou os Citizens, Chelsea deu tchau, ficou pelo caminho nessa quarta vez que se enfrentaram. O quinto confronto aconteceu no ano seguinte, em 2014, e o Manchester City novamente deixou o Chelsea para trás. Foi pela fase de oitavas de final, jogo em Manchester, 2-0 para o Manchester City. O sexto jogo aconteceu em 2016, e esse foi um jogo inesquecível porque aconteceu em Londres. O Chelsea goleou por 5-1, fase de oitavas de final. Era o Manuel Pellegrini, treinador do Manchester City. Ele tinha um jogo importante de Champions League naquela semana. O Manchester City colocou vários reservas, e aí o Chelsea não quis saber, passou por cima, 5-1, e avançou de fase. O sétimo confronto deu Blues novamente, no ano de 2021. Chelsea finalista, gol do Ziyech, né? Todo mundo lembra aquele jogo difícil, estádio vazio. Chelsea venceu por 1-0, era uma fase semifinal. Olha aí, que se repita. Não temos Ziyech, mas que se repita, quem sabe com um gol do Cole Palmer, por aí, né? O último confronto aconteceu, foi até citado aqui, aconteceu na temporada passada, foi na terceira rodada, o jogo no Etihad Stadium, onde o Chelsea foi goleado por 4-0. Então, neste sábado, Chelsea e Manchester City vão se enfrentar pela 9ª vez na Copa da Inglaterra. O Chelsea tem a chance aí de avançar pela 4ª vez. E o City quer esse sexta chance, né? Essa oportunidade que é eliminar. Tomara que eles estejam bem cansados, mas é um time tão bem entrosado e o Guardiola gira tanto o elenco que não dá para apostar em muita coisa não. Vamos torcer muito que está com o Maurício Pochettino a estratégia para vencer o Pep Guardiola e eliminar o Manchester City. Os jogos durante a semana aí, o Chelsea já tem um tempo que não perde, dá pra gente se animar. Mas quando a bola rola, aí vem toda aquela apreensão. Olha aí o Thierry Vitor, salve para todo mundo. Phil Palmieri chegou aqui. Eu citei o jogo de 2018, que não foi Copa da Inglaterra, né? Foi a Community Shield. O 2018, né? Foi a abertura da temporada. Era o Chelsea do Sarri contra o Chelsea do Pep Guardiola. Esse jogo foi bem interessante. Pena que o Chelsea perdeu naquela abertura. Foi o único jogo de Danny Drinkwater na temporada. Depois o Sarri o escanteou e ele praticamente não jogou mais pelo Chelsea. Jogo da FA Community Shield em 2018. Também se enfrentaram em 2012, Chelsea e Manchester City, num jogo no Villa Park. Aconteceu em 12 de agosto de 2002, também se enfrentaram aqui, ó, pela Community Shield. Vamos ver este jogo aqui, ó. Foi 3-2 para o Manchester City, o Kevin Friend apitou, foi lá no Villa Park, que era época de Olimpíada, né? O estádio de Wembley estava fechado. Os gols do Chelsea foram marcados pelo Fernando Torres e pelo Ryan Bertrand, e a Yatouré, Tevez e o Nasri marcaram os gols do Manchester City. O City do Pantilimon, Kolarov, Kompany, Savic e o Zabaleta, Milner, De Jong, o Nasri, Touré, Agüero e o Tevez. O Chelsea, olha só, de Cech, Cole, Ivanovic, Terry, Davi Luiz e o Rua Mata,
Frank Lampard, o Mikel Ramírez Hazard e o Fernando Torres. Jogo do dia 12 de agosto de 2012, jogo válido pela Community Shield aqui. O jogo de 2018, pela Community Shield, foi 2-0 para o Manchester City. O jogo foi em Wembley, diante de mais de 70 mil pessoas, e quem arbitrou foi o Jonathan Moss, árbitros todos já aposentados. Agüero aos 13 e aos 58. Olha o Chelsea, de Cabadeiro, Rudiger, Azpilicueta e o Davi Luiz, Marcos Alonso, o Royce Barkley, Fábregas, Hudson-Odoi, Jorginho, Pedro e o Álvaro Morata. Entraram ainda no jogo o William Drinkwater, o Abraham e o Vitor Moses. Já o Pepe Guardiola bateu o Maurício Sarri com Cláudio Bravo, goleirão chileno, que chegou como uma grande aposta, mas falhou tanto no início da temporada que acabou comprometendo aquela temporada do Manchester City, né? E foi substituído. O goleiro reserva do Manchester City chegou, na época era se não me engano, era o Joe Hart, e aí depois foi contratado o Ederson. Neste jogo aqui em que o Cláudio Bravo jogou, essa Community Shield de 2018, o Ederson estava no banco. Estava no banco junto do Kompany, do Otamendi, do Brahim Dias, do Gomes, do Gundogan e do Gabriel Jesus. Os titulares foram Cláudio Bravo, Laporte, Mendy, Walker, Fernandinho e o John Stones, Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez, Leroy Sané e Sérgio Agüero. Sérgio Agüero, ainda bem que não está, né, mais no Manchester City, é um cara que se aposentou, mas eu confesso e sempre afirmo em resenhas aqui que tem Chelsea e Manchester City, o Agüero era um jogador que eu tinha medo, porque como fazia gols contra o Chelsea, né? Era o maior artilheiro da história do Manchester City. Então, em 2018, essa disputa deu Manchester City, né? Maurício Sarri, que ficou apenas uma temporada no Chelsea e depois saiu para a chegada do Frank Lampard. Histórico geral, histórico na FA Cup, 8 jogos na Copa da Inglaterra. 3 vezes o Chelsea avançou, 5 vezes avançou o Manchester City. Que nesse nono confronto, avance o Chelsea. Vamos manter a esperança. Histórico de semifinais. Não é a primeira, vai ser a terceira vez que Blues e City vão se encontrar nas semifinais. A primeira vez 2013 e a segunda vez 2021. Esse ano de 2013, vamos ver aqui, Manchester City 2, 14 de abril de 2013, Manchester Chelsea 1, Manchester City 2, estádio de Wembley, olha só. Chris Foy, outro renomado, consagrado juiz inglês, já aposentado também, semifinal em Wembley, 85.621 pessoas estavam no tradicionalíssimo estádio. E o Chelsea não avançou, né? Não retornou ao Wembley. Quem retornou foi o Manchester City. Dembaba marcou para o Chelsea, Nasri e Agüero, olha o Agüero aí. Nasri e Agüero marcaram. O Nasri abriu o placar aos 35, o Agüero ampliou aos 47 e o Dembaba diminuiu aos 66 minutos. 85.621 pessoas no Chelsea Manchester City de 14 de abril de 2013. O Chelsea de Cech, Ivanovic, Azpilicueta e o Bertrand, Davi Luiz, olha aí, Juan Mata, Mikel, Oscar e o Ramírez, Hazard e o Dembaba. Uma substituição apenas do Chelsea. Rafa Benítez, né? Era o treinador. O Ramírez tomou um cartão amarelo e entrou o Fernando Torres no lugar do John Obi Mikel. O Manchester City, do Roberto Mancini na época, tinha o goleiro romeno Costel Pantilimon, depois Clichy, Kompany e Nastasic, Zabaleta, Milner, Gareth Barry, né? O Nazi, Yaya Touré, Agüero e Tevez, um ataque aqui
argentino. O Mantini colocou em campanha do Javi Garcia no lugar do Tevez e o Lescott no lugar do Nasri. No banco do Chelsea, Ross Turbu, Nathan Ake, hoje jogador do Manchester City, John Terry, eterno capitão, Yossi Benayoun, Frank Lampa, ex-jogador do Manchester City, de triste memória para nós torcedores blues, Victor Moses e o Fernando Torres. No banco do City, John Hart, Kolarov, Lescott, Javi Garcia, Kolo Touré, Dzeko e o Sinclair. Esse foi o primeiro confronto semifinal entre Chelsea e Manchester City na história da Copa da Inglaterra. O terceiro aconteceu no ano de 2021 e aí o Chelsea avançou porque Hakim Ziyech marcou o único gol do jogo. Salve pro Wesley, salve Wesley. Wesley falando aqui, ó. Por mim, larga esse título de consolação e tenta um milagre na Premier League. Mas na Premier League não dá nada. Da Premier League, no máximo, um sexto lugar, Wesley. Copa da Inglaterra é taça. É muito sério a se levar aqui, ó. Vamos faturar a nossa nona taça aqui. Vamos tentar. É isso aí. Vamos ver. Tá otimista para este sábado aí, Wesley? Ou já vai se dar por eliminado? Né? O segundo jogo, esse de 2021, Mike Dean, que muito torcedor blue não gosta, né? Já aposentado também. Faz tempo essa aí, ó. Muito tempo acompanhando os Blues, né? Turma boa aí. A semifinal em Wembley. Mike Dean, Chelsea 1, Manchester City 0, 17 de abril de 2021. Era o Thomas Tuchel contra o Pep Guardiola. Hakim Ziyech aos 55 minutos. Foi uma jogada vinda pelo lado esquerdo, bola para o meio, o Ziyech chegou escorando e marcou o gol do Orgulho de Londres. Um jogo bem tenso, tá? Não tinha ninguém no estádio, né? Tava vazio, era Covid, né? O Ziyech marcou, o Chelsea do Tuchel de Kepa, Tio, Rudiger e Thiago Silva, Aspilicueta, James Jorginho e o Kanté, Ziyech e o Timo Werner. O City de Zach Steffen, goleirão norte-americano, João Cancelo, português, Laporte, Mendy e Rubem Dias, Fernandinho, Rodri, De Bruyne, Torres, Sterling e o Gabriel Jesus. Entraram no jogo Foden no lugar do De Bruyne e o Gundogan no lugar do Torres. Nos Blues, o Tuchel mandou a campo o Pulisic no lugar do Mount, o Emerson no lugar do Ziyech, Emerson hoje no West Ham, o Kai Havertz no lugar do Timo Werner e o Zuma, também companheiro do Emerson lá no West Ham, entrou no lugar do Thiago Silva. James Aspilicueta amarelados, Fernandinho, Laporte e Rubem Dias também amarelado. O banco dos Blues completo, né? Tirando Pulisic, Emerson, Havertz e Zuma, tinha Cabadeiro no gol, Alonso, Gilbert, Odoi e o Olivier Giroud. Nathan Ake, será que o Ake vai jogar? Sobre dúvidas lá no Manchester City, né? O Guardiola está mais preocupado com o Haaland, que sentiu dores musculares no jogo contra o Real Madrid. E se deu também um cuidado especial com o De Bruyne. Eu acho que os dois vão pro jogo, tá? Acho que não, o City tá com desgaste físico grande. Então você tá otimista e acha que o Chelsea pode eliminar os caras. Eu vou me apegar nisso e na metade do estádio de torcedores do Chelsea que vai colocar os Blues, né, na frente. Vamos avançar nisso. Então, 2 jogos semifinais, o terceiro vai acontecer neste sábado. Vamos lá. O primeiro jogo na FA Cup, tá? Esse de 1915, que eu falei aqui, ó. Eu anotei aqui algumas coisas para falar desse jogo. É o seguinte, ó. Aconteceu na cidade de Manchester, né? O Manchester City foi derrotado por 2-1, terceira rodada.
39 mil pessoas assistiram esse jogo, tá? Estádio Hyde Road. Foi casa do Manchester City, foi a primeira casa do Manchester City e alguns outros times também ligavam a jogar lá. É a antiga casa do City. O Manchester City utilizou esse estádio, o Hyde Road, já não existe mais faz muitos anos. Aí, ó, 100 anos o City deixou de jogar nesse estádio. Foi entre 1887 e 1923 foi o estádio onde o Manchester City mandava seus jogos. Depois teve a mudança para o Main Road, né? Main Road, que foi casa do Manchester City até o ano de 2003. Então, entre 1923 e 2003, 80 anos aí, o Manchester City mandou seus jogos no Main Road. Sobre o Main Road, a gente aqui do Chelsea for BH, né, gosta muito de rock, gosta de música, e quando tem Manchester City envolvido, muita gente lembra do Oasis, né? E quem quiser dar uma conferida, tem no YouTube aí, tem trechos e tem também integral, Oasis Live Main Road 1996. Esses vão ver como é que era a configuração do estádio até para show e acompanhar um bom concerto da dupla dos irmãos fanáticos pelo Manchester City, né? Oasis Live Main Road 1996. Quem quiser conferir todos os hits, o Oasis no auge ali, metade dos anos 90, vai curtir todas aquelas grandes hits e clássicos dos caras. Então, o Main Road deixou de existir em 2004, foi utilizado até 2003, quando o City se mudou para o Etihad Stadium, que na época, né, tinha o nome original de City of Manchester Stadium. Eu lembro de assistir jogos do Manchester City na época. Era já com o Paulo Andrade narrando, né? Paulo Andrade agora que é narrador da Globo, do Sport TV. Lá o City of Manchester Stadium. Aí depois chegou o Naming Rights e agora não vai deixar de ser mais, é o Etihad Stadium. Então, o Etihad é a terceira casa do Manchester City. E esse primeiro jogo entre Chelsea e Manchester City pela Copa da Inglaterra aconteceu no Hyde Road, estádio utilizado entre os anos de 1887 e 1923 pelos Citizens. E o primeiro jogo semifinal, né? Foi falado aqui, de 14 de abril, o City acabou eliminando o Chelsea diante de 85 mil pessoas no estádio de Wembley. O aposentado árbitro Chris Foy, gols de Nazi Agüero e do Demba Ba. Era o Benítez contra o Roberto Mantini. Na final, o Manchester City, todo mundo se lembra daquela zebraça, o Manchester City enfrentou o Wigan naquela final e acabou derrotado por 1-0. O Wigan, que na semifinal eliminou o Millwall. O Chelsea, que defendia o título, né? O Chelsea que era o campeão da temporada 11-12, tinha batido o Liverpool na final do ano anterior. O Chelsea defendia o título e parou nas semifinais diante do Manchester City. E aí, o Chelsea do Rafael Benítez contra o City do Roberto Mantini. E o Wigan acabou vencendo essa Copa da Inglaterra, mas acabou rebaixado e não retornou então para a Premier League nessa época. O último jogo de FA Cup registrado foi esse de 23, da terceira rodada, essa goleada por 4-0 na terceira rodada no Etihad. E foi triste esse jogo. O que aconteceu no dia 8 de janeiro, Etihad Stadium, que acabamos de citar, City 4, Chelsea 0, Riyad Mahrez 2 vezes, Julian Álvares cobrando pênalti e o Phil Foden, jogo pela terceira rodada. É ruim que a gente está acostumado com o Chelsea sempre chegando, levando muito a sério a Copa da Inglaterra,
e quando vê um confronto grande e pegou logo de cara um time superior demais, né? O time que acabou se tornando campeão, né? O Manchester City é o defensor do título, venceu o Manchester United e o City passou por cima, sabe? O Guardiola contra o Graham Potter, já muito criticado naquela época, né? Então olha só, o Manchester City foi a campo, né? O Guardiola escalou o City com o Ortega, Kyle Walker, Laporte e o Akanji, Gomes, Rodri e o Bernardo Silva, Mahrez, Foden e Cole Palmer estava naquele jogo. Hoje, o melhor jogador da história do Blues. Deixou o Manchester, veio a Londres e está aí entregando muito, artilheiro, né, da Premier League junto com seu ex-companheiro, o Erling Haaland. O Guardiola ainda fez 3 substituições, colocou o Cancelo no lugar do Gomes, o Calvin Phillips no lugar do Rodri e o Lewis no lugar do Bernardo Silva. O City avançou, enfrentou o Arsenal na 4ª rodada também, né, e deixou para trás, porque foram para a final e venceram a Copa da Inglaterra de 22-23. O Chelsea tinha Kepa no gol, Chalobah e Humphries, Koulibaly e Hall na defesa, Conor Gallagher, Jorginho, Kovacic, o Mount, Havertz e Ziyech no comando de ataque. O Potter fez 5 substituições, colocou em campo o Datro Fofana no lugar do Kovacic, o Denis Zakaria, o volante suíço, no lugar do Kai Havertz, o César Azpilicueta, nosso eterno capitão que está lá, foi eliminado essa semana da Champions League, eliminado pelo Borussia Dortmund. Entrou o César Azpilicueta entrou no lugar do Jorginho, o Omar Hudson entrou no lugar do Ziyech e o Chukwuemeka, que deve estar em algum momento, né, deve ir a campo contra o Manchester City no sábado, entrou no lugar do Mason Mount. Mason Mount, que está na outra perna da semifinal. Mason Mount é jogador do Manchester United. Esteve recentemente enfrentando o Chelsea e sentiu o gosto da derrota. Mais um ele que já tinha enfrentado o Chelsea quando era jogador do Derby County, foi eliminado de uma Copa da Inglaterra. Recentemente pela Premier League, viu o Chelsea vencer o seu agora Manchester United por 4-3. Aquele jogão onde o Cole Palmer fez chover mais uma vez. Enfim, o City avançou, pegou o Arsenal e depois também avançou para a fase de oitavas de final. Falamos do primeiro jogo, falamos de histórico e o último jogo de FA Cup. O Chelsea, campeão da Copa da Inglaterra 8 vezes e o Manchester City 7. Não no confronto, indo aí pela frente. Não é fácil não. Marcos, salve Marcos. Lembrando que estamos no nosso pré-jogo de Manchester City e Chelsea. Jogo que vai acontecer no sábado às 13h15 com transmissão da ESPN e do Star Plus. É semifinal de Copa da Inglaterra. Torneio mais democrático do futebol, onde jogam times amadores, semi-amadores e os profissionais. 729 times iniciaram, restam 4, restam Chelsea, Manchester City, Manchester United e o Coventry na outra perna. Logo mais vamos falar um pouco da outra perna de semifinal também, para a galera entender. O Chelsea que tem história, muita história contra o Manchester United, mas também tem contra o Coventry City. Salve, salve! Estamos aqui dando esses dados de Copa da Inglaterra, de todos esses jogos, né? E como é que a turma aí, torcedor dos Blues, assistiu e acompanhou as 2 partidas dessa temporada pela Premier League, hein? Chelsea e Manchester City, né? Ninguém perdeu para ninguém esse ano. Se na temporada passada o City, nos 4 confrontos, passou por cima em todos, venceu todos,
nessa temporada 23-24, 2 empates, tá? 10 gols, 4-4 em Stamford Bridge, 1-1 no Etihad, 2 bons jogos, sendo que o Chelsea jogou melhor no Etihad e por falha, né? Por um vício do treinador Maurício Pochettino, o Chelsea não venceu aquele jogo e viu o Rodri fazer o gol de empate naquela data de 17 de fevereiro. Mas o primeiro jogo aconteceu na rodada 12 da Premier League. Dia 11 de novembro, dia 12 de novembro de 2023, Chelsea 4, Manchester City 4, rodada 12. Vamos lembrar, vamos ver a ficha técnica desse jogo aqui. Chelsea 4, 12 de novembro de 2023, rodada 12, Chelsea 4, Manchester City 4. Salve pro Wilton Rodrigues, acabou de chegar. Deixa o palpite aí, galera. Aí tá otimista, pessimista. Acredita em classificação ou eliminação dos Blues neste sábado, hein? Eu, por incrível que pareça, eu estou com uma grande porcentagem de otimismo. Estou acreditando numa classificação do Chelsea, tá? Por jogos nessa temporada, por igual esse jogo que nós vamos falar aqui. Anthony Taylor, que o torcedor Blue, só que não gosta muito, né? O Anthony Taylor. E não duvidem se o Anthony Taylor aparecer. Eu não vi quem vai ser o árbitro, não. Mas não duvidem que possa ser Anthony Taylor. 12 de novembro de 2023 foi o jogo número 53 entre o Chelsea e o Manchester City pela Premier League. O Chelsea havia vencido 27 jogos, empatado 8, e o Manchester City tinha vencido 18 partidas. O Chelsea, nessa ocasião, no penúltimo jogo, né, entre eles, em novembro de 23, rodada 12 da Premier League, o Chelsea havia marcado até aquele momento 75 gols e sofrido 58. Quando se enfrentaram, olha só, o Manchester City era o líder da Premier League, já recuperou, agora é líder novamente, mas a partida de hoje não tem nada a ver com a Premier League, de hoje não, desse sábado não tem nada a ver com a Premier League, a Copa da Inglaterra, mas o líder será o Chelsea, que naquela ocasião em novembro era 10º colocado, agora é 9º. E o Chelsea então não saiu do lugar, então bem parecido ali o Manchester City mantendo seu alto nível, era o Chelsea 10º contra o Manchester City, que é o primeiro colocado. 4-4, Maurício Pochettino contra Pep Guardiola. Os gols do Chelsea foram de Thiago Silva, Sterling, Nicholas Jackson e Cole Palmer, já fazendo aí a lei do ex. E os gols do Manchester City foi 2 gols do Erling Haaland, 1 gol do Akanji e 1 gol do Rodri. O Rodri, nas 2 partidas contra o Chelsea nessa temporada, marcou gols no final, os gols que ajudaram aí que seu time não perdesse, né? Esse jogo do 4-4, o Rodri marcou o quarto gol do City, que foi o 4-3, e o Cole Palmer, aos 95 minutos, cobrando um pênalti, empatou. O Chelsea de Sanches, Disasi, Silva, Caicedo e Cucurella, Reece James, que nessa semana já saiu imagens dele correndo pelos campos, né? Então, que continue aí sua progressão, sua recuperação para em breve estar de volta aos Blues, mesmo surgindo notícias aí de que o Chelsea estaria disposto a negociá-lo por causa do seu histórico de condução. É uma insanidade dispensar um jogador desse. O Real Madrid iria correndo comprá-lo. Sanches, Disasi, Silva, Caicedo, Cucurella e o James, Fernandes, Gallagher, Jackson, Palmer e o Harim Sterling. Entraram Malo Augusto, Mudryk, Broja e Hugo Schupf. Deixaram o campo James, Enzo Fernandes, Caicedo e o Nicholas Jackson. No banco estavam Dodi Petrovic, hoje titular do jogo do segundo turno, jogo do Emirates, da rodada 25. Então, Petrovic, Badiashile, Gusto Madsen, que hoje está lá no Borussia Dortmund, jogando Champions League, Hugo Schupf, Madueke, o Alex Matos, o Mikhailo Mudryk e o Armando Broja. Armando Broja não é mais dos Blues, está lá
no Fulham. O Guardiola botou um City de Ederson, Akanji e o Vardiol, Dias, Walker, Rodri e o Álvares, Bernardo Silva, Doku, Foden e o Erling Haaland. Foi um jogo de muitos cartões amarelos. 5 do Chelsea, 3 do Manchester City. Cucurella, Palmer, Caicedo, Jackson e o Sterling. Doku, Rodri e o Grealish marcaram, olha aí, 8 cartões amarelos. No banco do City, Carson, Ortega, goleiros, Lewis, Bob, Kovacic, ex-Blue, Calvin Phillips, Jack Grealish e o Matheus Nunes. Era o City líder contra o Chelsea, 10º colocado na Premier League. Foi o primeiro jogo entre os times na temporada. Foram 4-4. Silva, Sterling, Jackson e Palmer, Haaland, Akanji, Haaland novamente e o Rodri. O segundo jogo da temporada foi este 1-1 também, insano, onde o Chelsea jogou muito bem em 17 de fevereiro, 1-1, e o Rodri marcou no finalzinho, né, aos 83, já na etapa final. Chelsea tentando resistir à pressão, né, porque o Maurício Pochettino ele fez 1-0 com o Raheem Sterling aos 42 minutos do primeiro tempo, e até durante todo o primeiro tempo se manteve jogando bem, e o Manchester City não conseguia chegar muito e amedrontar, chegar, assustar o Chelsea, não. Tava um jogo bem seguro dos Blues, naquele jogo 54 entre eles na Premier League. Só que no segundo tempo, não se sabe o que o Pochettino costuma fazer. Tirou o meia, tirou o atacante, tentou segurar o resultado cedo demais. Aí o Manchester City, né, ligou aquele modo avalanche de pressão e o Etihad todo em cima. Acabou que, de tanto bater, uma bola sobrada, o Rodri acabou empatando o jogo aos 83 minutos. Sterling aos 42, Rodri aos 83. Guardiola escalou um City na rodada 25 da Premier League com Ederson, Akanji, Ake e o Dias, Walker, Rodri, Álvares, De Bruyne, o Doku, Foden e o Haaland. Usou apenas uma substituição, fez uma alteração, colocou em campo o Bernardo Silva no lugar do Julian Álvares. O Pochettino mandou a campo Petrovic, Tio, Kovacic, Dizazi e o Malo Augusto, Caicedo, Fernandes, Gallagher e o Jackson, o Cole Palmer e o Raheem Sterling. 3 alterações, mandou a campo o Christopher Nkunku no lugar do Sterling, o Chalobah no lugar do Cole Palmer e o Casadei fez sua estreia no lugar do Jackson. Um erro, tirar o Cole Palmer e colocar o Trevoh Chalobah. Isso aconteceu aos 71 minutos. Tirou o Jackson, atacante, aos 82 e colocou os Cesare e Casadei. 1 minuto depois, tomou o gol de empate. Não funcionou a tentativa de reforçar a defesa. Nesse jogo, apenas 4 cartões, um do Bernardo Silva para o City, e o Chelsea com Caicedo, Palmer e o Petrovic, 3 cartões amarelos. No banco dos Blues tinha Bettinelli, Chalobah, Gilchrist e o Samuel Smith, Casadei, Harrison, Madueke, Mudryk e o Nkunku. Era o Manchester City naquela ocasião 3º colocado da liga contra o Chelsea, 10º colocado. Em novembro, na 12ª rodada, o Chelsea era o 10º colocado e o City era o 1º. No mês de fevereiro, o City era o 3º e o Chelsea se manteve na 10ª posição. Agora, no mês de abril de 2024, o Chelsea é o 9º e o Manchester City é o 1º. Foi o jogo 54 entre eles. 18 vitórias do City, 9 empates e 27 vitórias Blues. Até aquele momento, na Premier League, isso é um histórico, isso é um registro de Premier League. E o City marcou 59 gols contra 75 dos Blues. Andy Medley apitou e o Chelsea segurou ali um pontinho, garantiu um ponto, estava vencendo, diante de 52 mil pessoas no estádio Etihad. Esse empate colocou o time do Liverpool, se salvo engano, na liderança na época. Só que agora virou tudo, o City assumiu, o Arsenal é o 2º colocado e o Liverpool
tomou um baque e vem de derrotas e é o terceiro colocado na Liga Inglesa. Mas foram esses os dois jogos entre Manchester City e Chelsea nesta temporada 23-24. Será o primeiro confronto entre eles pela Copa da Inglaterra nesta temporada e será na fase de semifinais. Tomara que o time do Chelsea vire aquela chave, atue no modo Champions League, aquele nível de atuação contra Aston Villa, contra Middlesbrough e contra o jogo contra Everton, os 6-0 aí. Pep Guardiola, sempre em declarações, respeita muito o Chelsea, respeita demais, sabe que é um adversário, mesmo tendo aí um grande retrospecto recente, mas ele sabe da qualidade dos jogadores que tem o Chelsea. Então, resta aos torcedores blues acreditarem. Rangers chegou, salve aí aos Rangers FC. Rangers, eu tô finalizando o livro do Alex Ferguson e ele cita muito o Rangers no seu tempo de jogador, Aberdeen, Kilmarnock, muita história boa do Sir Alex Ferguson, que é ex-jogador do Rangers FC, o Glasgow Rangers lá da Escócia, né? Eu tenho uma camisa na minha coleção do Rangers. Muito bem, nessa temporada 23-24 ninguém venceu. 2 empates, 4-4 e 1-1. Neste sábado, a lei do ex, ela pode acontecer, porque temos o Cole Palmer em grande fase, temos o Mateo Kovacic, ex-Blue, que está lá, no perdeu o pênalti contra o Real Madrid, tem o Nathan aqui, então vai ser jogo bom, é legal, hora do almoço ali, todo mundo está acompanhando, é o grande jogo internacional do final de semana, né? E eu separei 3 destaques de cada time aqui. No Chelsea, não tem como deixar de falar do Cole Palmer, porque é um cara que deixou o Manchester City. O Guardiola sempre é questionado, sempre é perguntado sobre o Cole Palmer, justamente porque o jovem inglês, né, agora da seleção principal da Inglaterra, é sempre falado, e o Guardiola sempre disse que queria que ele ficasse, mas como ele quis jogar, e a decisão foi certa, né? O Cole Palmer está guardado a devida proporção assim, porque o De Bruyne ele já está consolidado, né? Hoje já está entrando, já é um cara bem veterano, experiente, super campeão. Mas na mesma decisão, né? Bateu o pé no Chelsea, que queria jogar, não quis esperar um tempo para ser jogador do Chelsea. O José saiu quando o José Mourinho era treinador e virou o que virou. E o Cole Palmer se acertou, hoje virou o dono desse Chelsea, que aos poucos aí está se acertando. Então nós temos aí o nosso meia Cole Palmer, que é um grande destaque, e vai contar, dessa vez não vai estar sozinho, né? Vai ter um grande reforço na zaga, que é o Thiago Silva, um erro, né? O Maurício Pochettino corrigiu esse erro de ter tirado o Thiago Silva da zaga, ver a segurança que passa. Então, Cole Palmer, Thiago Silva e o Malo Augusto, né? Que excelente lateral que tem os Blues. Às vezes, por causa do Malo Augusto, é que surgem esses rumores aí de o Chelsea supostamente abriria negociações por Reece James por causa do histórico de lesão. Eu acho uma loucura. O Reece James não deve sair do Chelsea nunca, é um jogador bem novo. Mas o Malo Augusto está dando muita conta. Então, Cole Palmer, Thiago Silva e o Malo Augusto, para mim, são os destaques. É por esse setor de defesa aqui, Gusto, com a sua marcação e suas assistências, o Thiago Silva organizando a defesa e o Palmer liderando o meio e o ataque ali, tendo a retaguarda de Caicedo, de Enzo Fernandes e de Conor Gallagher. Então é um meia, é um zagueiro, um lateral direito. Por essa trinca aqui, o Chelsea pode sim avançar do Manchester City. No City, citei um cara aqui, temos que ficar de olho nele,
é o melhor meio-campo da Premier League, sem dúvida, é o Rodri, meia, volante. Nos 2 jogos contra o Chelsea nessa temporada, o Rodri fez gol. Então vamos ficar de olho nele aí. A bola não pode passar muito por ele, não. Ele é para mim, um dos principais jogadores do Manchester City. Eu acho que é o jogador que o Pep Guardiola mais confia. No ataque tem o Jeremy Doku. Pois é, falar desse belga. No jogo de 1-1, o jogo de fevereiro, o Maurício Pochettino colocou uma dobra de marcação nele, que deu muito certo, e o principal responsável pelo setor e que deu conta e parou, muito parecido com o que o Antônio Rudiger fez nessa temporada, fez no meio da semana aí com o Haaland. Então, se o Guardiola colocar velocidade para cima, né, que é uma característica do Doku, do drible do homem, tem que botar uma dobra, uma sobra nele, eu acredito que vai ter uma repetição do que aconteceu no jogo de fevereiro do 1-1 no Etihad, jogo agora em Wembley, e que mais uma vez o Malo Augusto vai ter a principal missão de anular o Jeremy Doku. E aí vamos ter por ali o Dizazi, vamos ter por ali o Thiago Silva, e essa questão aqui, acho que ela não vai ser muito preocupante não, não vai tirar o sono do Maurício Pochettino não. Agora, tem o Rodri, mas e o Kevin De Bruyne? Que o Guardiola colocou como dúvida, mas eu acredito que vá para o jogo. Não acredito que fique sem o De Bruyne e sem o Haaland nesse jogo, não. Se eles não puderem jogar, bom para o Chelsea, menos ruim, né? Porque os caras são muito bons, é um time muito bem treinado e bem entrosado. Então eu destaco o Rodri, o Doku e o De Bruyne. O De Bruyne que tem sempre a motivação de jogar contra o Chelsea, marca seus gols, mas tá super experiente ali e deixou o jogo contra o Real Madrid. Separei esses 3 destaques, mas dá para falar do Haaland, do Kyle Walker na marcação, o Ederson, que já é goleiraço, nem precisa de troféu Yashin, nem nada. Falar do time do Manchester City, é o time mais competitivo, mais ofensivo do mundo, né? Lembrando que nessa semana, no dia 18 de abril, né, foi data daquele Chelsea 1, Barcelona 0, primeira perna da semifinal, né, a Champions League que viveu final das quartas de final, já foi definido as semifinais, e o Chelsea eliminou o Barcelona, só que na primeira perna, no primeiro jogo em Stamford Bridge, foi vitória 1-0, assistência do Ramires, gol do Drogba, em 18 de abril de 2012. Depois teve aquele 2-2 e a grande final em Munique. Então, os destaques para esta partida em Wembley no sábado: Palmer, Thiago Silva e o Malo Augusto pelo Chelsea, Rodri, Doku e o De Bruyne pelo Manchester City. Salve aí pro Clebinho Moreira, alô Diamantina, e Ezequiel Alves, que é torcedor do outro Manchester, né? Ô Ezequiel, o outro Manchester daqui a pouco vou registrar aqui, tem a semifinal, a outra perna, contra o Coventry City, né? O jogo do Chelsea é no sábado, o jogo do Manchester United contra o Coventry será no domingo, às 11 da manhã. Vamos falar de um jogo marcante? Qual é o seu jogo marcante entre Chelsea e Manchester City? Não vai fugir muito daquele, o maior Chelsea e Manchester City já realizado na história, né? Aquele jogo de 29 de maio de 2021 em Portugal. Separei a final da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League da temporada 2021, né? Lá na cidade do Porto. O Estádio do Dragão, de aproximadamente 15 mil pessoas, né? Estavam ali, lembrando que vivíamos aquele tempo de Covid,
Então, poucos felizardos, entre eles o nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin estava presente. Tem registro daquela, tem resenha daquela final do Chelsea Fan BH aqui no Instagram. Dá para quem quiser vasculhar e ver de novo, tá aí. 29 de maio de 2021. Chelsea 1, Manchester City 0 no Estádio de Dragão. Gol de Kai Havertz aos 42 minutos de jogo. Assistência do Mason Mount. Esse que eu afirmo ter sido o maior Manchester City versus Chelsea da história, por se tratar da final da Liga dos Campeões, e o Chelsea acabou sendo campeão. O Thomas Tuchel venceu o Maurício Pochettino com o seguinte time: Mendy, Chilwell, Rudiger e Thiago Silva. As piliquetas James Jorginho e o Kanté, Mount, Havertz e o Timo Werner. Ainda entraram o Christensen no lugar do Thiago Silva, o Pulisic no lugar do Timo Werner e o Kovacic, hoje jogador do Manchester City, entrou no lugar do Mason Mount, que é jogador do rival, que agora é jogador do Manchester United. Do Chelsea foi campeão pela segunda vez, né? Chelsea que tinha sido campeão em 2012 e derrotado em 2008. O City foi campeão 2 temporadas depois, na temporada 22-23, depois de vencer a Internazionale de Milão. O Guardiola escalou o Manchester City com o Ederson, o Rubem Dias, Kyle Walker, Stones e o Zinchenko hoje jogador do Arsenal. Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne e o Foden, Riyad Mahrez, que está lá na Liga Saudita, e o Raheem Sterling. Utilizou também 3 alterações: Gabriel Jesus no lugar do De Bruyne, o Fernandinho, hoje no Atlético Paranaense, no lugar do Bernardo Silva, e o Kun Agüero fez sua última partida ali pelo Manchester City, entrou no lugar do Raheem Sterling. Chelsea, campeão da Champions League, segundo título. O City precisou esperar 2 temporadas para levantar sua primeira taça. O Manchester City, que deixou a Liga dos Campeões nessa semana, perdeu, foi eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final, em casa. Foi o jogo marcante entre o Chelsea e o Manchester City. Resenha boa, quero pedir reforço aí nas redes sociais, nesse pré-jogo de Manchester City e Chelsea, jogo que vai acontecer em Wembley, às 13 horas e 15 minutos, com transmissão da ESPN e do Star Plus, neste sábado. Quero pedir aquele apoio aí nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, né, ou X, como queiram, Facebook e o Threads. Essa semana tá lá, foi no Threads e no Twitter, tem gigantes do Chelsea lá, bem legal. Teve do Peter Hausmann, já tem lá gigantes do Chelsea, do Ramires, tem muitos personagens lá. E eu citei agora esse Chelsea 1, Barcelona 0, tem um resumo lá, tanto no Threads quanto no Twitter, e também no feed do Instagram aqui, quem quiser ler e acompanhar depois. E o canal no YouTube, né? Tem mais de 400 vídeos lá, onde tem lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, treinadores blues, história de torcedor, pós-jogo, pré-jogo, né? Pílulas blues. Tem tanta coisa sobre o Chelsea registrado lá. Queria que a galera que puder dar aquela moral e divulgar aí o canal. Quem só quer saber de ouvir, não tem tempo para, ou não gosta de ler, ou não tem tempo de ficar assistindo, né? Vai lá na parte do áudio, que é o Spotify, o Google Podcast e o Amazon Music. Então, mais de 190 episódios relacionados ao Chelsea, dos temas mais variados, seja de resenhas, nostalgia, pós-jogo, pré-jogo
e os lendas, gigantes e treinadores Blues. Tem muita coisa, tem muita pílula boa lá. Então, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music. E a gente segue registrando a temporada dos Blues, o Chelsea, o Orgulho de Londres, que está aí nas semifinais da Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo, contra o Manchester City, atual campeão. Time que eliminou o Orgulho de Londres na terceira rodada na temporada passada. Vamos falar então nos desfalques, né? O Chelsea que viveu uma temporada de muitas lesões, mas para este jogo, para essa semifinal, o relatório, né, divulgado de lesões, existem apenas 7 atletas. E desses 7 atletas, aqueles que em algum momento foi divulgado que provavelmente não jogam mais essa temporada. E encabeçando a lista está o Christopher Nkunku, né, que em algum momento aí foi dito que o Chelsea ia cuidar mais dele. Foi a grande contratação da temporada, mas não pôde jogar. Jogou pouco, fez 2 ou 3 gols, mas sempre com contusões recorrentes, está afastado. Foi falado aí que o Chelsea vai cuidar dele e que ele provavelmente não volta nessa temporada. Seria bom curar todo mundo até a próxima temporada. Só que o Pochettino, né, sempre enchendo aquela linguiça na coletiva e falando que espera em algum momento dessa temporada utilizar o francês. Eu não acredito, é só conversa para boi dormir mesmo, é só aquela satisfação, aquela resposta padrão. E desses 7 nomes que estão na lista de desfalques, Christopher Nkunku, Robert Sanchez, goleiro, isso é uma boa notícia, não o veremos nem no banco, então não corre nenhum risco, né, do Pochettino fazer um rodízio no gol. O Levi Colwill, o Wesley Fofana, o zagueirão, esse não sentiu a temperatura de nenhum gramado nesta temporada 23-24. O Reece James, que foi divulgada a imagem dele já correndo pelos campos de Cobham, é um bom sinal, fica ali guardadinho para voltar para a próxima temporada. O Romeu Lavia, descartado nessa temporada, e o Leslie Ugochukwu. Leslie Ugochukwu, esse é um jogador também que precisa ser muito bem recuperado, que vai ser útil aos Blues na próxima temporada. Então, 7 jogadores não comparecem ao jogo contra o Manchester City, né? Nkunku, Sanchez, Colwill, Fofana, James, Lavia e o Ugochukwu. Detalhe, Disasi, que ficou fora do jogo passado, está liberado do departamento médico, Enzo Fernandes também, então teremos um Chelsea com força máxima, esse Chelsea recorrente que já não perde há algum tempo e que tem o Cole Palmer comandando, partindo para cima e fazendo todos os gols. Então agora temos novamente aí o Thiago Silva reforçando a defesa, Petrovic no gol. Será que o Ben Chilwell, né, já livre aí do departamento médico, vai assumir a lateral esquerda e o Cucurella volta para o banco? Eu faria essa opção para manter um setor defensivo com Petrovic, Gusto, Thiago Silva, Disasi e Chilwell. Vai ser ali um meio bem forte com Caicedo, Enzo e o Gallagher, Palmer, o Mudryk e o Nico Jackson. Raheem Sterling, que ficou, né, fora da partida passada, doente, liberado aqui dessa lista de contusões, então deve estar no banco. Ou será que, por ser o jogador experiente que é, vai ser a surpresa que o Maurício Pochettino vai tentar aprontar para o Guardiola no sábado? Se ele entrar com o Sterling, ele vai ter que sacar o Mikhailo Mudryk. E eu não usaria, pelo menos dessa vez, o Raheem Sterling de início, não. Vamos falar daqui a pouquinho sobre uma possível escalação. Mas me conforta, me deixa otimista, sabe? Tira qualquer dúvida, qualquer cisma ali sobre a defesa do Chelsea nesse jogo contra o Manchester City, que não vai fugir de Petrovic, Gusto, Silva, Disasi e Chilwell. E ainda com aquela trinca de volantes do meio campo ali. Vai ser muito bom. Salve aí pro Cleison,
Salve pro Alexis. Valeu, o Alex está chegando aqui. E olha só, no Manchester City foi divulgado, né? O Guardiola também deu a sua coletiva, né? E ele colocou, perguntado sobre lesões, só tinha notícia sobre 2 jogadores, mas eu acredito que esses dois caras estarão no jogo de sábado, tá? O Erling Haaland, com dores musculares, ele falou, né? Por isso ele teve que ser substituído no jogo contra o Real Madrid e preferiu não arriscar perder o norueguês. O Haaland, que no jogo de Stamford Bridge marcou pela primeira vez contra o Chelsea e já fechou a trinca, né, dos times do futebol da Premier League, já marcou gols em todos. Então, um cara que talvez, né, ele possa não começar o jogo de sábado é o Haaland. Talvez comece no banco e entre em algum momento. Ou às vezes até fique fora por esse motivo aí dessas dores musculares. O outro, que também foi sacado do jogo contra o Real Madrid e o Guardiola disse que foi mais preocupação pela temporada em que ele fez, é o Kevin De Bruyne, né? Ficou muito tempo fora da temporada por causa de sua lesão no tendão, né? E acabou também sendo substituído. São as duas dúvidas e preocupações do Pepe Guardiola. Mas se eu tiver que apostar em um desses para não ir para o jogo, seria o Haaland. Mas, pelo que foi descrito pelo Guardiola, é pura precaução e eu acredito que os dois caras vão estar no no jogo de sábado contra o Chelsea. E olha que loucura, hein? O Guardiola, que já tem mais de 80 jogos, ele não repete a escalação. Sempre de um jogo para o outro. E sempre muda muito. Então, será que o Guardiola vai fugir? Vai alterar o time que jogou contra o Real Madrid muito? Lembrando que foi uma prorrogação, né? 120 e poucos minutos. E o Manchester City perdeu nos pênaltis. Então, vou até olhar aqui esse time do 1-1 e do 4-3 contra o Real Madrid, ó. O City vem desse empate em 1-1, gol do De Bruyne. Rodrigo abriu, depois o De Bruyne empatou. Tava difícil esse jogo aqui. Vou ver a escalação do Manchester City e vamos ver o que o eu acho que não vai fugir não, se tiver essa mudança aqui, o De Bruyne e o Haaland mesmo. O Guardiola colocou em campo, ó, o Ederson, Walker, Akanji, Rubem Dias e o Vardiol. Talvez uma mudança aqui, talvez o Vardiol não jogue esse jogo contra o Chelsea, né? Rodri na meia ali, o único volante, foi um dos destaques. Marcou gols contra o Chelsea nas 2 partidas dessa temporada. Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, o Grealish. Será também? Quem sabe o Grealish não comece a partida, né? E o Haaland. Eu, um mero palpite aqui, de um cara que não assiste todos os jogos do Manchester City, se pintar uma mudança aqui, eu acredito que, excluindo essas duas dúvidas aqui que o Guardiola citou na sua coletiva, talvez Vardiol e Grealish. De repente, Vardiol, Grealish, De Bruyne, Haaland não jogue. Vamos esperar. O Pep Guardiola tem o seu time super entrosado e super bem treinado. É o time mais competitivo do atual momento do futebol. Então é por aí que passam os desfalques do time. 7 desfalques nos Blues e 2 dúvidas aqui do Manchester City. Caminhando já para o final da nossa resenha aqui, vamos entrar então aqui no provável time, né, do Chelsea. Que essa boa notícia aqui tirando o Nkunku, que nós torcedores do Chelsea gostaríamos de ver muito,
E o Robert Sanches, que, amém, Nossa Senhora dos goleiros e os deuses do futebol afastaram do gol dos Blues, né? Couve o Fofana, James Lave e Hugo Schutt. Uns 7 nomes na lista de lesionados dos Blues. Então o Chelsea vai com um time bem forte e é o time recorrente aí, o time padrão, né, que o Maurício Pochettino tem colocado em campo aí, que eu imagino seja Petrovic no gol, Malo Gusto na direita, no miolo da zaga ali Thiago Silva e o Axel Disasi, e na esquerda o retorno do Ben Chilwell. Acho que guarda o Cucurella para o segundo tempo, porque o Ben Chilwell é uma alteração certa, né? No meio de campo, a trinca de meias ali com Caicedo e Enzo marcando e avançando, e o Conor Gallagher sendo o capitão partindo para cima. Se o Tio jogar, o capitão vai ser o Tio, né? Junto do Cole Palmer fazendo aquela ligação entre o meio e o ataque, artilheiro do time na temporada. Na frente com o Mudryk e com o Jackson. Se houver alguma alteração aqui no ataque, eu acredito que saia o Mikhailo Mudryk e o Pochettino surpreende todo mundo colocando em campo o Raheem Sterling. Então, imagino os 11 titulares para iniciar a partida contra o Manchester City, sendo Petrovic, Gusto, Silva, Disasi e o Tio, Caicedo, Enzo Fernandes, o Gallagher e o Palmer, Mudryk, Jackson, técnico Maurício Pochettino. E o Maurício Pochettino tem, contra o Guardiola, bons embates, né? Então o Guardiola não vai dormir tranquilo, porque sabe que o treinador é duro. Sendo muito criticado, tá levando o time do jeito que pode. Chelsea parou de perder e tá beliscando ali o seu pontinho na tabela. É que a temporada foi tão ruim, ficou muito para trás, e essa recuperação ela tá parecendo que não tá acontecendo, mas tá sim. Então, Petrovic, Gusto, Silva, Disasi, Tio, Caicedo, Enzo, Gallagher, Palmer, Mudryk e Jackson. É o forte Chelsea. Da hora que o Pochettino aposte nesse 11 jogadores aqui, e que Cole Palmer, junto com Silva, com Disasi, sejam bastante inspirados, Malo Gusto, e consigam parar o Manchester City do Pep Guardiola, deixando-os pelo caminho para eles se preocuparem só com a Premier League. E aí, quem sabe, o Chelsea avançando para enfrentar Coventry ou Manchester United na final em 25 de maio. E final, 25 de maio, vai valer título. E títulos de FA Cup, de Copa da Inglaterra, se juntar Chelsea e Manchester City, a soma é 15. 15 troféus, 15 taças, 15 títulos. 8 do Chelsea, 7 do Manchester City. E ainda 7 vice-campeonatos do Orgulho de Londres e mais 5 vice-campeonatos do Manchester City. O Chelsea, suas 8 taças são dos respectivos anos de 1970, 1997, 2000, 2009, 2010, 2012 e 2018. 8 títulos e 7 vices. O Manchester City tem suas 7 taças, são dos respectivos anos de 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023. E ainda 5 vezes deixaram o Wembley como vice-campeões decepcionados. 15 taças FA Cup em campo. 15 taças. Copa da Inglaterra. 8 taças do Chelsea, 7 do Manchester City. Vai ter semifinal do torneio de futebol mais antigo do mundo, mais democrático, mais de 700 times a cada ano vão para essa disputa. E palpites, hein? Palpites. Disse lá no início da resenha
estava confiante. E o meu palpite é Chelsea 2, Manchester City 1. Repetindo aqui, ó, os placares daqueles primeiros confrontos lá, já que são 8 confrontos entre Chelsea e Manchester City. 2-1 para o Chelsea. Nunca não aconteceu em 1915. Aí, ó, o Wesley também tá mandando aqui o seu placar de 2-1. 2-1 é o meu placar, acredito que o Chelsea avance, e 2-1 foi o placar de 1915. Aconteceu 2-1 outra vez em 2013, só que aí quem levou foi o Manchester City. Só repetindo, Copa na FA Cup, ó, 8 confrontos, tá? O primeiro confronto é em 1915, na terceira rodada, City 1, Chelsea 2. 1948, na quarta rodada, City 2, Chelsea 0. O terceiro confronto, em 1971, também quarta rodada, Chelsea 0, City 3. O quarto confronto em 2013, Chelsea 1, City 2, semifinal. Em 2014, City 2, Chelsea 0, oitavas de final. Em 2016, Chelsea 5, City 1 nas oitavas de final. O sétimo confronto em 2021 faz semifinal. Foi bom para o Chelsea. Chelsea 1, City 0, gol do Ziyech. E o último jogo, City 4, Chelsea 0 em 2023. Então aconteceu um 2-1 a favor do Chelsea no primeiro confronto, lá em 1915, lá no High Road, antigo, primeira casa do Manchester City. Depois eles se mudaram para o Main Road e depois, ainda anos depois, para o Etihad Stadium, né? Antes, nome oficial de City of Manchester. Palpite 2-1. E o que eu espero para conseguir esse 2-1 para que o Chelsea avance, o Wesley, é que os jogadores do Chelsea atuem no mais alto nível, sabe? E dividam essa responsabilidade com o Cole Palmer, que está dando o sangue, carregando o time, está colocando o time nas costas, segurando todo o peso, e a defesa atrás não está segurando. E tomara, né, que não existam falhas individuais no sábado. É o que nós aguardamos muito. A outra semifinal, ela vai acontecer no domingo, tá? Coventry City contra o Chelsea. O Chelsea tem história com esses dois times e seria legal o Coventry passar. Mas Manchester United é favoritismo, tem todo. Vamos ver o Manchester United, que também, né, estava na final. Pode repetir, Manchester City e Manchester United podem repetir a finalíssima da temporada passada, quando o City venceu. Que Chelsea e Coventry não deixem, né? E Coventry City e Manchester United já se enfrentaram 83 vezes na história, tá? O United tem 43 vitórias contra 23 do Coventry, 20 a mais e 17 empates. Na Copa da Inglaterra, eles já se enfrentaram 6 vezes. 6 vezes. O Coventry venceu apenas uma vez, avançou apenas uma vez. O Manchester United avançou 4. Uma vez precisou de replay, então é uma vitória do Coventry, 4 do United e um empate. 6 jogos. O primeiro aconteceu em 1912, goleada, vitória do United na segunda rodada da Copa da Inglaterra, 5-1 para o Manchester United. Em 1913, 2 jogos. Foi necessário um replay, porque no primeiro jogo em Old Trafford, houve empate em 1-1 na primeira rodada da Copa da Inglaterra, e então necessidade do replay. E no terceiro jogo, o Manchester United, na casa do Coventry, venceu por 2-1 nesse replay da primeira rodada e acabou eliminando a turma azul, que tem história com os Blues lá em 1997, quando o Chelsea precisou usar um uniforme reserva dos caras, porque houve um erro na delegação Blue, que esqueceu o uniforme visitante, e o Chelsea jogou e perdeu por 3-1 para o Coventry City lá em 97, usando uma camisa vermelha. Vem procurar aí
essa história de Chelsea Gol, vai ver o Gianfranco Zola usando uma camisa vermelha do Coventry City. E o quarto jogo aconteceu em 1963, novamente, né, era a fase de quartas de final, e novamente o Manchester United avançou, venceu por 3-1. United 3, Coventry City 1. O quinto jogo, 1985, Manchester United 2, Coventry City 1, pela quarta rodada. Só em 1987, ano, né, temporada em que o Coventry foi o campeão da FA Cup, da Copa da Inglaterra, os times se encontraram no estádio de Old Trafford pela quarta rodada e o Coventry City venceu por 1-0. Já era o Sir Alex Ferguson. Já era Sir Alex Ferguson em 1987 e o Manchester United perdeu para o Coventry City por 4-1. É a primeira vez que os times vão se enfrentar na semifinal da Copa da Inglaterra. 6 jogos, 1 vitória do Coventry, 4 do United e 1 empate. Olha só, 12 títulos do Manchester United na Copa da Inglaterra, 1 do Coventry. O Manchester United tem 8 vice-campeonatos do torneio, tá? O Coventry City, em 1987, venceu o Tottenham na final, venceu por 3-2. A semifinal, o Coventry também venceu por 3-2 o Leeds United. O Tottenham, nas semifinais, venceu o Watford, do Elton John, por 4-1. Só para deixar registrado aqui, né? Esse Watford, que tomou essa goleada para o Tottenham de 4-1 nas semifinais, foi quem eliminou o Chelsea da FA Cup da temporada 86-87. Na terceira rodada, o Watford venceu o Chelsea por 1-0 e os Blues ficaram de fora. Então, em 1987, o Coventry City se tornou campeão da FA Cup. Esse jogo aqui, ó, Manchester United 0, Coventry 1 em 1987, aconteceu em 31 de janeiro, tá? Do ano de 87. Old Trafford, 49.082 pessoas. O gol do Coventry foi marcado pelo Keith Houchen. Olha só, o United. Chris Turner, John Sivback, Kevin Moran, Billy Garton, Clayton Blackmore e Mike Duxbury. Jesper Olsen, Gordon Strachan, Terry Gibson, Frank Stapleton e Norman Whiteside. Era que no banco tinha o Paul McGrath e o Peter Davenport. O Coventry City de Steve Ogrizovic, Brian Burrows, Brian Kilcline, Trevor Peake, David Phillips, Greg Downs, Jim Emerson, Lloyd McGrath, Nick Pickering, Keith Houchen e Cyril Regis. Em pleno Old Trafford, o Coventry, campeão da Copa da Inglaterra, esse jogo aconteceu na quarta rodada, o Coventry, campeão da Copa da Inglaterra em 87, eliminou o Manchester United e vão se enfrentar pela primeira vez na FA Cup, Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo e mais democrático do mundo. Chelsea e Manchester City jogam no sábado, 20 de abril, às 13h15, horário de Brasília, com a transmissão da ESPN e do Star Plus. Coventry City e o Manchester United jogam no domingo, dia 21, às 11h30, também com a transmissão da ESPN e do Star Plus. É isso, temos aí uma geral. Salve pro Moura Lopes aqui, ó. Tentamos aqui registrar dados da Copa da Inglaterra. Gostamos muito, esperamos que o Chelsea tenha mais um jogo. Vamos assistir, vamos encarar, vamos ser otimistas, porque dá, diferente de momentos anteriores aí, dá para o Chelsea eliminar os Citizens dessa Copa da Inglaterra. Os caras jogaram muito tempo aí, eles saíram exaustos do jogo contra o Real Madrid, e vamos esperar que o Pochettino esteja já com
a tese toda pronta, todo o trabalho repassado aos jogadores, todo o estudo feito, que seja possível chegar, né, retornar ao Wembley em 25 de maio de 2024. Valeu todo mundo aí. Eu quero pedir novamente aquele reforço, aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que está no Instagram, Twitter, Facebook e Threads, Chelsea Fan BH 1905 YouTube, Chelsea Fan BH no Spotify, Google Podcasts e também Amazon Music. Valeu demais, boa resenha, mais uma registrada, Copa da Inglaterra, gostamos muito. Salve aí pro Moura Lopes, pro Curê, pro Wesley, pro Alex, pro Cleison Almeida, pro Ezequiel, Clebinho Moreira, salve pro Ranges, o James Zang, o Wilton, o Cacuzo, o Marcos, valeu, o Fio Palmieri, o Vitor Thierry, o Fábio Franco, o Açoeiro, o Lucas Silva, Felipe Rodrigues, valeu pelo apoio, pela moral de todo mundo aí. E vamos torcer muito para o Chelsea, que vai estar em campo neste sábado. É o grande jogo do final de semana do futebol europeu. Valeu demais, valeu todo mundo, resenha concluída e bem registrada. Manchester City Chelsea, Wembley, semifinal da Copa da Inglaterra. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!